Boa tarde, meu nome é Renata. Eu tenho atuação e eu vou fazer questões em torno das minhas duas formas de atuação. Eu atuo tanto como assistente social como docente também. Quero parabenizar o CRES, através do Rodrigo, e quero parabenizar a mesa. E, claro que eu estou entre amigos, Mavi, Vanessa, companheiras aí de luta. E aí minha questão é o seguinte: a gente está discutindo sigilo profissional, a gente está discutindo isso em torno de uma conjuntura, como a Mavi colocou. A gente vive um processo de crise estrutural do capital, que tanto atinge a formação profissional quanto a atuação do assistente social. A gente sabe que isso tem um total impacto. E aí eu queria direcionar, mas as duas podem ficar à vontade para responder, que é o seguinte: no processo de formação profissional, esse movimento que a gente está, onde a gente tem um superdimensionamento da questão técnico-operativa, isso atingindo alguns currículos de universidades, onde você fala categorias como é necessário pensar trabalhabilidade, criam termos novos, é uma coisa sensacional. É preciso pensar como que o assistente social vai fazer, ou utilizar o seu fazer profissional, como se isso fosse descolado de uma capacidade teleológica, de uma competência teórica e crítica. E tudo, hoje, eu, quando participo de determinados espaços, como o tempo inteiro eu fico com o método dialético na minha cabeça, que é aquela coisa da aparência, da essência, aparência e essência, eu entro em crise constante. Que é pensar esse movimento. O que é esse movimento de você dizer que você está mudando um processo de formação em torno do projeto ético-político, mas você tem disciplinas EAD, você tem disciplinas semipresenciais, você tem currículos, disciplinas que vão estar sendo articuladas com outros cursos que dão outra direção no fazer profissional, porque o serviço social no processo de formação, a gente tem aquelas disciplinas mais amplas, por exemplo, teoria política. Tanto no direito você tem os clássicos da política, quanto no serviço social, essa dimensão da formação do Estado. Então, no processo de formação profissional, como, e aí, socializando as angústias que a gente vive hoje, essa crise vem esmagando a nossa formação profissional. Ela vem atingindo a espinha dorsal do que é ser um assistente social, que é você ter uma formação crítica com as 3 dimensões, e não é você superdimensionar o técnico-operativo, porque aí tudo é em nome do projeto ético e político. No discurso, é muito bonito. Na hora que você vai percebendo esse processo, você entra em crise, porque se você tem uma formação crítica, como eu, que sou formada pela UFRJ com muito orgulho, tenho orgulho de falar isso, tive uma excelente formação profissional, você fica num processo hoje de se aniquilar, e de angústia. Com relação ao fazer profissional, aí já estou falando também do meu outro lado, eu estou nos dois espaços, no espaço da docência e no espaço da atuação profissional. Que implicações a gente superdimensionar o técnico operativo ele tem no impacto dessa questão do sigilo profissional, que é um pouco esse fazer cotidiano, como Vanessa colocou, que tem a ver com um livro que eu sempre falo com os meus alunos que é obrigatório ler, não faz parte da disciplina, mas é o Cotidiano e Crítica de José Paulo Neto, com a Maria do Carmo Brandt. Eu faço questão que possam estar lendo. Eu trabalho a política social, mas eu ofereço outras possibilidades da gente pensar em outras discussões. E aí minha preocupação é o seguinte: nessa questão da atuação profissional, se você tem uma formação que passa por processos de impacto dessa crise estrutural, que é você superdimensionar o fazer profissional, ou dar uma superficialidade também, Vanessa, não deixa de ser essa coisa da técnica, não como a Yolanda Guerra fala,
e o profissional que é hoje. Porque assim, tem assistentes sociais hoje, com a nossa formação que a gente tem, já tem dificuldade na praxe. Eu detesto falar teoria e prática, eu acho que a gente tem que falar de praxe. Na atuação com a praxe, não consegue articular por conta de toda essa dinâmica, mas eu acho que é necessário, sim, você articular. Gente, o sigilo profissional ou qualquer outro instrumento, parecer, estudo social, tem a ver com a nossa capacidade teleológica. O que eu queria chamar a atenção é para a nossa responsabilidade e fundamental, inclusive, para a construção da nossa imagem diante de outros profissionais, diante do usuário e diante de outros atores sociais, de o que a gente tem a dizer sobre uma determinada situação. Porque dizer a situação como ela se apresenta na sua aparência, qualquer um pode fazer. Agora, fazer uma análise profunda, crítica, e relatar essa análise e propor ações, para mim, é muito mais importante do que ficar transcrevendo a fala do usuário. Porque, senão, a gente desqualifica a nossa inserção na dimensão social do trabalho. Quando o professor Faleiros escrevia algumas coisas, né, mais densas, enfim, né, do ponto de vista do serviço social mais crítico, tem um livro dele, né, Saber Profissional e Poder Institucional, que é uma pérola. Né? São aqueles livros que a gente compra, lê na graduação, bota na estante e nunca mais lê. Né? Acho que é importante revisitar, porque ele fala, o nosso poder está no nosso saber. Agora, muitas das vezes, esse nosso saber se contrapõe àquilo que a instituição nos requisita. Se a gente quer, né, ser reconhecido e ser valorizado como um profissional que tem a contribuir para enfrentar as diversas expressões da questão social no cenário contemporâneo, a gente precisa investir na dimensão teórica que se expressa na hora que a gente analisa uma determinada situação. Isso requer posicionamento político, na minha opinião. Posicionamento político, porque, às vezes, a gente... Não, isso não é da minha atribuição, eu não vou propor nada, não é porque isso aí quem tem que fazer é outro. Isso, para mim, na minha opinião, é se omitir diante de uma situação. É nossa atribuição, sim, propor ações que podem ser desempenhadas por outros profissionais e por outras instituições que visam a garantia do direito da população usuária. Porque, senão, o nosso trabalho se torna um trabalho extremamente burocrático e em nada interfere na vida do usuário. Quer dizer, interfere sim. A gente chama ele para fazer entrevista, ele fica lá falando, a gente vai na casa dele, fuça tudo na casa dele, bota tudo no relatório, e nada se altera concretamente na vida cotidiana dele. Foi perda de tempo para ele e muitas das vezes perda de tempo para o próprio profissional. Oi, boa tarde, sou Marta, assistente social aqui da UERJ, e professora da UniAbel, faculdade, lá na Belfort Roxo. Na verdade, eu só queria botar um pouco mais de tempero nesse debate, em relação à articulação das dimensões técnico-operativa, ético-política, teórico-metodológica. Né? Eu entendo que a nossa formação necessita se qualificar mais, acho que a gente está precisando investir em debater mais a qualificação profissional, mas eu quero tender a concordar mais com a companheira Vanessa, porque eu acho que a articulação entre as 10 dimensões é fundamental. Também, como você, mas bem mais velha que você, já rodei por muitos lugares institucionais, né? ONGs, hoje eu estou há 18 anos aqui na UERJ, mas já fui de ONG, já fui de projeto público, estatal, privado, né? Quase 30 anos. Tinha uma amiga minha aqui, que era contemporânea minha aqui, acho que já foi. E aí, já tive estagiário de universidade pública, tudo mais. Né? Então, o que eu quero colocar aqui é que eu temo muito a gente ser tendencioso para uma determinada dimensão. Até porque... Bom, vou falar uma coisa que eu já ouvi em alguns espaços, que isso é uma coisa meio complexa, mas eu acredito,
A nossa profissão é uma profissão muito interventiva. Isso não quer dizer que a gente tem que ser só técnico, porque vamos cair no tecnicismo que Marilda Yamamoto nos colocou já há bastante tempo, né? Agora, temos que ter um certo domínio dessa dimensão também e bem articulado com as competências teórico-metodológicas. Porque, se de um lado temos uma formação em determinados locais que tendem a talvez, né, eu não tenho essa experiência, a talvez ou a instituição e o assistente social formado por essas instituições não ter condições de ir além da dimensão técnico-operativa, também temos aquela formação que hegemoniza a formação teórico-metodológica e que os profissionais também vão para o campo e também não sabem o que fazer. Então, eu fico receosa de ficar numa disputa, né, e de ficar rodando entre as pontas da curva da vara, que era uma coisa que Paulo Freire já falava há muito tempo, né? Ou você investe muito na formação teórico-metodológica, ou você investe muito na dimensão técnico-operativa, né? E no meio disso, onde é que está a dimensão ético-política? Que eu acho que hoje, inclusive, é que tem que parabenizo o CRES por ter colocado o debate ético, né? Acho que é um investimento fundamental e que, na dimensão ético-política, inclui também o debate da participação política, que hoje as assistentes sociais estão extremamente fora desse processo. Então, para mim, eu quero insistir que a gente realmente repense, pense, e colocar esse tempero aqui para a gente debater, né, que as dimensões devem estar muito bem articuladas. E com a formação de todos nós, até que temos mais tempo, né, continuarmos debatendo sobre essas dimensões, ou porque somos supervisores, ou porque estamos na condição de docente, seja público, seja privado, etc. Porque, eu já tive em gestão do CRES, né, 3 vezes, e por ter, né, nessa... tem outros também. Hilda me superou. Hilda e tem outros que já têm estado mais tempo do que eu. Agora, mas que a gente perceber também que uma das maiores dificuldades hoje em relação... talvez juntando com outras, mas que me chama muita atenção, é a dificuldade de materializar o projeto ético-político, especialmente no que se refere à Lei 8662, da regulamentação da profissão. Muitos assistentes sociais têm dificuldade de entender o que é atribuição e o que é competência do serviço social. E aí, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Sejam assistentes sociais, sejam docentes também, de universidade pública e de universidade privada. Então, eu quero continuar defendendo que as articulações das 3 dimensões sejam fundamentais para o exercício qualificado, um exercício que luta, um profissional que luta pelas condições de direito, que atende o usuário com qualidade, que entende, uma coisa que Marilda Yamamoto fala muito bem, não é só entender a gênese da questão, mas é entender as particularidades que se apresentam na atualidade, na conjuntura. Hoje, a criança e adolescente tem uma realidade, mas há 40 anos era uma outra. Como é que ela está hoje? O atendimento em saúde, como está hoje, como é que estava antes. Então, a gente tem que entender essas particularidades da questão social, onde a grande maioria dos assistentes sociais estão inseridos. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda. Olá. Bom, primeiro quero dar os parabéns a todas as assistentes sociais aqui presentes, né, pelo nosso dia. Meu nome é Daniele, sou assistente social, no momento, atuando no INCA. E eu queria fazer uma colocação, né, uma pergunta para a mesa, gostaria que a mesa discutisse o tema, né, que pensando na relação entre instrumentos, sigilo e ação com outros profissionais, eu sei que o debate sobre a ação com outros profissionais foi tema da mesa pela manhã, mas infelizmente não pude estar presente. Gostaria que a mesa discorresse sobre o registro do assistente social nos prontuários do usuário nas unidades de saúde. Porque esse tema, apesar da inserção dos assistentes sociais na saúde ser uma das principais, né, inserções, histórica inserção, esse é um tema que ainda merece debate, haja vista a dificuldade de entendimento dos limites e potencialidades desse registro
num prontuário que é do usuário, né, que é de uso de outros profissionais. Então, há profissionais que ainda têm resistência à utilização desse recurso, com medo, né, da exposição, né, e do mau uso, como, né, a Mavi colocou, das informações sobre do usuário. Mas também é importante compreender a visibilidade, né, da ação profissional, né, que é uma ação que também poderá ser utilizada positivamente, né, por outros profissionais, né, que para uma avaliação para a definição das condutas, né, de tratamento de saúde. E isso não se aplica apenas ao prontuário do usuário nas instituições de saúde, né? Antes dessa minha inserção profissional, eu atuei na educação. Isso também era um tema, né, bastante difícil, né? Como registrar de forma coletiva com os profissionais da educação, sem a gente expor o usuário, mas entendendo também a importância da gente dar visibilidade à nossa ação como parte de uma atuação profissional conjunta, né? E aí, pensando a saúde muito pela minha inserção, pelo fato de que hoje temos residências multiprofissionais, né, onde a gente tem um assistente social inserido, né, parte dessa residência multiprofissional. Então, gostaria de ouvir um pouquinho a mesa sobre o tema. Obrigada. Bem, boa tarde. Parabenizar a mesa, o CRES, pelo evento, pelo debate. Eu me inscrevi para fazer 2 perguntas. A primeira é que eu tenho pensado que essa discussão do sigilo ter surgido, emergido, melhor dizendo, a partir de agora, ela é importante porque a gente já parte de uma base, de um alicerce, que é a concepção ética que o Serviço Social vem adotando a partir de 93. Eu queria perguntar se isso faz sentido, ou seja, porque me parece que a discussão, nós não temos uma discussão na profissão sobre qual concepção de sigilo hoje nós precisamos adotar. O que nós talvez tenhamos é uma necessidade de debater, explicar, socializar a nossa concepção de sigilo, mas não me parece que há dúvidas de que sigilo a gente está falando, né, de que o sigilo é um direito do usuário, né, enfim, todas as questões. O primeiro ponto é esse. Então, eu acho que o que está colocado, então, talvez seja dificuldades de compreensão, desconhecimento, mas não me parece que haja, para os fundamentos da profissão, a necessidade de um debate sobre de que sigilo. Está claro. A primeira pergunta é se faz sentido isso, né? Porque eu acho que a gente remete à concepção ética. A segunda pergunta que eu queria fazer, e aí influenciado muito pelo tema da campanha, não o slogan, mas o tema que é atribuições, competências e defesa das políticas públicas. Eu tenho pensado que a discussão de competências profissionais, né, que está no campo, então, da nossa capacidade de dar resposta às requisições, demandas que surgem, elas estão vinculadas. Eu acho que essa análise sobre competências emergentes, que a gente pode alargar, outras ações, me parece que essa reflexão a gente consegue observar mais a partir da análise dos diferentes espaços socioocupacionais. Me parece que os diferentes espaços ocupacionais apresentam algumas demandas, nesse particular, não falo específico, nesse particular, que podem ajudar a gente a refletir quais competências podemos alargar, quais podemos fortalecer. E eu penso, a partir de hoje, né, de ontem, acompanhando, de que a questão do sigilo também me parece que é aí. Eu acho que a discussão do sigilo vem, o público comparece, porque eu acho que nos diferentes espaços socioocupacionais nós estamos enfrentando situações que violam, que nos questionam no sigilo. Vou citar 2 espaços, um foi citado ontem pela Denise, que é uma experiência muito próxima da minha, da saúde, que é a requisição do Poder Judiciário e outros para a cópia dos prontuários, né, de registro, sobretudo nos serviços de saúde de atendimento continuado, como é o caso da violência, né? E outro também que eu penso hoje é o que vive a empresa no seu processo de terceirização, quarteirização, com a ideia de atendimento telefônico, via call center, os assistentes sociais, né, atendendo aos trabalhadores das empresas, também colocam isso. Então, por que eu pergunto isso? Porque, se a gente concorda que essas são demandas que chegam, a gente precisa pensar que respostas a gente vai dar, mas o conteúdo já está claro para a gente, não temos uma dúvida do que possa ser o sigilo. O que a gente precisa amadurecer, pensando aqui hoje, como quem está no Cefedes, é o seguinte: no chão do cotidiano do exercício profissional, nós, assistentes sociais, estamos sendo violados ou questionados sobre o sigilo. São esses diferentes exemplos empíricos que a gente precisa tomar, não no particular, não no específico, porque eu acho que atravessa, não acho que é só da saúde, eu acho que tem um campo do poder
hierárquico sobre os assistentes sociais, tem outro que é do campo da documentação e do registro, tem outro que é a questão do sigilo do espaço do atendimento. Eu acho que essas são as questões que a gente precisa ver. Então, não me parece ser uma questão de conteúdo, me parece ser uma questão de condições objetivas de trabalho, da qual nos questionam e da qual nós temos, claro, em alguns momentos, não temos a mesma força que gostaríamos de ter nas situações de requisições judiciais, mas não temos força, mas, dizia Emília do Monteiro Lobato, temos argumento, né? Podemos pensar argumentos, e se isso faz sentido, eu acho que a gente deve olhar, então, mais para esse varejo do que está chegando, e aí as COFs, as comissões de orientação e fiscalização dos CREs, são fundamentais, porque recebem esse conjunto de solicitações que a gente precisa pensar como direção, como companheiros comprometidos, como universidade, né? Em vários, todo mundo está preocupado com isso. Que resposta a gente pode dar? Essa era a segunda pergunta, se faz sentido a partir desse particular dos diferentes espaços socioocupacionais. Bem, eu vou tentar juntar todas as intervenções num eixo só. Elas dizem respeito ao exercício, universidade, e, em última instância, remetem àquele debate que eu falava, que eu acho que precisa ser enfrentado, sobre a questão dos pesos a ser dado na articulação das diferentes dimensões formativas. E eu acho que isso precisa ficar claro, porque não se trata de não articular as dimensões, não se trata disso. Não se trata de tratar da dimensão teórica desarticulada da técnica operativa, ou da técnica operativa desarticulada da teórica, ou a ético-política desarticulada da teórica ou da técnica interventiva. Eu acho que ninguém hoje, em sã consciência, é curioso também, ninguém hoje é contra o projeto ético-político, vocês já notaram. O conservadorismo desapareceu nessa categoria, que tem uma tradição fortemente conservadora. É curioso isso. Curioso isso. Muito curioso. É muito curioso. É curioso que o neoconservadorismo campeie na sociedade, mas no serviço social não. Eu acho que tem uma visão mítica do projeto ético-político que é perigosa. Acho que é perigosa. Acho que é absolutamente correto dizer que os assistentes sociais, nesse 15 de maio, comemoram a luta cotidiana em torno dos direitos. Mas os assistentes sociais não são contratados para assegurar direitos, porque, do contrário, a gente vai perder a análise do caráter de classe da intervenção profissional. E os alunos estão sendo formados achando que vão para lá trabalhar na prefeitura do país, assegurar direitos, e não estão. Eles não são contratados para isso, nem no TJ, nem no sistema penal. Por isso que a questão do sigilo é fundamental. Acho, Maurílio, que, na verdade, é uma questão que toca nos dilemas éticos, que balança nas diferentes dimensões da formação. O que tem de teórico, o que tem de interventivo e o que tem de ético, que é do tipo das situações mais concretas e cotidianas. O usuário chegou a mim com AIDS, não contou para a companheira o que faço. Tem uma situação de violência doméstica, mas a família também precisa de intervenção. Exponho, não exponho. Se exponho, consigo acesso à proteção. Se não exponho, eu não tenho acesso. Então, é nesse frigir dos ovos, que eu acho que ganha o exercício e ganha quem está na docência na universidade se pegar esse frigir dos ovos. Não acho que a discussão aqui opõe universidade e campo. Não acho. E lamento muito que assim o seja na universidade. Quero dizer, a universidade não anda bem das pernas. Ela está reduzida a um horizonte da bestialidade. E eu estou dizendo dos centros universitários de grande renome. É o horizonte da bestialidade. Olhem as pesquisas das ciências humanas e sociais. Elas só expressam o óbvio e o ululante. O óbvio e o ululante. Eu quero dizer para vocês, na UFRJ, ganhou um prêmio na JICTAC, uma equipe, não era do serviço social, não era, não se trata de nenhuma análise endógena. Na universidade, Marx é o cão morto.
qualquer universidade, nas grandes universidades, na presencial e na pública. O que campeia é o pós-modernismo. É a atenção ao micro, é a perda da totalidade. Então, atenção, cuidado. Fazer desse debate uma falsa polarização entre universidade e exercício é muito perigoso. É muito perigoso. Muito, muito, muito. Porque a articulação das dimensões a gente tem. Agora, articulá-las significa dar o mesmo peso? Eu quero dizer, na prática, tendenciosamente, é a dimensão técnico-interventiva que o vale. Tem sido assim ao longo da nossa história. Uma profissão voltada à racionalidade miserável, instrumental, manipulatória. A possibilidade de romper veio com a virada. E logo depois as condições do ensino e do exercício se degradaram por razões históricas, sociais. E o que está faltando é isso. Discutir não o instrumental pelo instrumental, mas as suas razões históricas e sociais. A análise teórica junto a isso. Porque sem teoria eu não consigo isso. Eu não consigo entender o Estado. Eu não consigo entender as classes. Eu não consigo entender essa sociedade. E aí a fundamentação da ética é teórica. Ela é, antes de tudo, teórica. Porque, do contrário, se baseará no senso comum e no moralismo. Olhem lá a discussão da Lúcia Barroco sobre praxe, sobre ser social, sobre ontologia, sobre teleologia, moral, ética, filosofia. Isso não é teórico. Basta, então, o nosso posicionamento progressista como se fôssemos iguais. E nós não somos. Eu estou dizendo iguais na categoria, como se fôssemos um corpo uno. Eu quero dizer, essa profissão é plural, se tornou plural no processo de renovação. Se antes o que vigia era uma concepção única de intervenção, de profissão, de referencial teórico, com a renovação, esse monolitismo ideal implodiu, instaurou o pluralismo. Então, desde os anos 60, essa profissão é plural. É nos termos do professor José Paulo Neto, que eu adoro. Quem se depara com o serviço social contemporâneo observará um caleidoscópio de concepções teóricas, de práticas profissionais, de projetos de formação. Isso não é um mal. Não é um mal. Isso é resultado de uma profissão que amadureceu, que faz o debate, por isso pudemos avançar. Então, nada nos impede de fazer o debate sobre o peso dessas dimensões. Isso é bom. E aí eu não tenho risco de ser tendenciosa. Sou. Sem que isso implique uma posição dual e mentirosa entre exercício e universidade. Porque a universidade está no limite da bestialidade hoje. Quero dizer para vocês, quem viu a discussão do Zé Paulo há pouco tempo sobre Piketty, deve estar sabendo o que eu estou dizendo. Ele provocava os alunos dizendo, perguntem aos seus professores, qual o último romance que eles leram? Isso não é importante? A cultura do docente? E ele falava, peçam para dizer, pelo amor de Deus, para indicar outro, que não seja Paulo Coelho. Vejam como os docentes se farão. Muitos não saberão nem o que dizer. Então, acho que tem que ter muita tranquilidade com esse debate. Eu acho que eu fiz a opção aqui de retomar algo que já está consolidado na categoria, mas me parece que não está. Os assistentes sociais estão saindo dos centros universitários considerados de peso, e há que se dizer, são poucos que fornecem os elementos para uma análise teórico-crítica da questão social, objeto de intervenção. Volto a dizer. Estão achando que vão lá trabalhar na Prefeitura do País para afiançar direito. E depois, eles vão dizer o seguinte, esse código de ética, isso é balela. Essa lei de regulamentação, isso aí é coisa para inglês ver.
Tal das diretrizes curriculares foi um negócio que ninguém inventou para poder fazer palestra. Porque no dia a dia, o que vale é o que está. E o que está, em geral, viola direitos. E aí a gente perdeu um companheiro nessa luta. Perdeu. Por ausência de elementos teóricos críticos que o capacitem a entender a quem ele é chamado a servir, quem o remunera, com que finalidade. Mas o seu projeto aponta em que direção? Esse nem dilema ético mais terá, nem achará que infringirá o código e o sigilo. Fará como se fosse, me pediram meta de produtividade? Questionar? Isso aí é coisa para inglês ver. Para que a gente não perca a utopia, tão bem lembrada pela Vanessa, aqui através das palavras do Galeano, é algo que se afasta, para nos fazer mover. Mover na direção do usuário. Mover na direção de um outro horizonte social. E acho que temos colegas docentes, falo para meus colegas docentes, que não estão emanados nessa luta. Tem colegas no exercício que estão emanados nessa luta. Outros não estão. Porque o conservadorismo campeia na sociedade brasileira e nós não estamos imunes a isso. Ninguém quer ser contra o projeto ético-político, claro, né? Time que está ganhando, ninguém quer mexer. Obrigado. Depois dessa fala apaixonada da Mavi, fiquei até... Vamos lá. Eu vou dialogar aqui com as colocações, né, das pessoas que foram falando. O Rodrigo colocou a história do diário de campo, eu também sou professora de estágio, e, infelizmente, é isso que acontece. Né? Os alunos chegam no campo de estágio, eu costumo dizer, com a faca no dente, com uma postura extremamente arrogante, como se fossem donos da verdade. Né? Então, assim, eu sei tudo porque eu estou com a teoria fresca e vou encontrar uma supervisora conservadora lá no campo, e, quando chegam na disciplina... pelo menos, imagino que o Rodrigo deva fazer isso, vamos baixar a bola, não é bem assim, você tem que respeitar os anos de experiência dessa pessoa, vamos fazer as mediações. E, com relação ao diário de campo e o relatório final, né, que eles falam assim, não, mas eu quero meter o pau, o que eu boto aqui? Aí eu falei, você vai colocar aquilo que você tiver condições de dialogar presencialmente com ele, com ela. Geralmente é ela, né? Ah, não. Então, você não vai colocar, mas você vai falar... Aí começa, não, mas isso, que é o que o Rodrigo falou, é muito constrangedor. No semestre que vem eu vou perder meu campo. Falei, aí eu fico, semana a semana, você falou com a pessoa? Né? E, no limite, a gente marca uma visita, que a gente lá na Unirio faz a visita. Eu faço visita, né, para conhecer as supervisoras de campo. E aí a gente... apresenta aquelas questões na conversa com o estagiário, com o supervisor de campo. Mas essa postura arrogante, né, que muitas vezes os alunos têm, eu acho que é isso que o Rodrigo coloca. Infelizmente, é espelho da postura de alguns colegas, não todos, colegas docentes. Essa arrogância. Então, o dono do saber sou eu, né, o aluno é aquele que está mais perto, que está na universidade, então ele chega em campo sabendo mais do que o próprio supervisor de campo. Eu achei brilhante a fala do Charles, não tenho que responder, só para dizer que eu vou utilizar essa forma de entender o parecer como um ato de reflexão. Né? Achei muito bacana isso. Então, o mais importante do parecer são as mediações que a gente vai fazer, né? As reflexões que a gente vai fazer para depois fazer o registro. Se você não faz um parecer de maneira reflexiva, você só taquigrafa. Fantástico. É isso. Marta, cadê Marta? Eu fui sua aluna, você nem lembra de mim. Substituta da UFRJ, ó. Enfim, concordo, né, com as avaliações da Marta. Fazendo um pouco do meio termo, eu acho que a gente tem que aprofundar o debate, né? E o desafio é a articulação. Né? O melhor dos mundos é ter o domínio das dimensões e se apropriar da melhor forma delas e articulá-las. Depois a gente aprofunda o debate. Eu tendo a concordar com a Mavi,
que a teoria é o norte, né, para a prática, né, a teoria orienta a prática, a teoria nos aprofunda da apropriação da reflexão ética, né, mas a gente pode deixar, fica como um desafio, né, para a gente organizar num outro momento. Mas também só dialogando com a preocupação da Marta, as próprias diretrizes curriculares, quando você tocou no assunto, colocam, né, que as disciplinas de estágio deveriam ter centralidade. E aí a gente, de novo, puxa para esse desafio que ainda não foi implementado pelas universidades. E aí todas elas, a distância, privada e pública. É o patinho feio da universidade, a maioria dos professores não querem ministrar, ou quando ministram, acham que a disciplina de estágio é o espaço do muro das lamentações, em que você não precisa preparar a disciplina, é o momento que você senta lá para bater papo. E eu continuo dizendo, para mim, estágio supervisionado é o recheio do bolo. Eu boto o aluno para estudar a minha disciplina esse semestre, eles estão discutindo método, mediação, instrumentalidade, o que eles não veem em disciplina. Que isso, professora? Mas nunca li. Vai ler. E o trabalho é fazer as mediações. Vai pegar o diário de campo e vai dizer como é que esse diário de relato da tua experiência tem a ver com a mediação lá do Reinaldo Pontes. O que tem a ver com a emergência, atendimento do usuário lá, no abrigo, com a instrumentalidade da Yolanda Guerra. Eles ficam doidos, eles estão dizendo, é a pior disciplina da graduação. E eles acham que não tem que levar nem caderno. No primeiro dia de aula, o aluno chega de chinelo, com o celular no bolso, não tem nem caderno, porque tamanha falta de compromisso com a disciplina de estágio. E agora estão rebolando, estão lendo o livrinho do Zé Paulo, Introdução ao Método, para fazer o diário de campo, citando método, mediação e o cacete a quatro. Daniele, cadê a Daniele? Então, Daniele, numa das minhas rodadinhas, eu também fui do INCA, da Praça da Cruz Vermelha, né, o INCA 1. Realmente, lá era uma polêmica, né, um registro no prontuário, como eu acho que é em qualquer hospital, porque a gente faz o registro do atendimento, todos os outros profissionais vão ter acesso àquilo, e qualquer profissional que tem um mínimo de compromisso com aquele usuário se pergunta se deve ou não fazer aquele registro, né? Eu acho que o que deve balizar, primeiro, que o usuário ou a usuária esteja sabendo o que a gente está registrando. E eu lembro que, na época, não faz isso, não, tá? Eu acho isso bacana, democratizar que você está registrando. E, segundo, sempre entender qual a utilidade daquela informação no sentido da garantia de direito, né? Como a Mavi colocou, eu também tinha colocado, assim, para que dizer que aquela usuária tem 4 filhos, cada um com um pai diferente? Sabe? Então, assim, e como o Charles destacou, a informação, ela tem que estar vinculada, se possível, toda informação, ela tem que estar vinculada a um objetivo, a uma finalidade. Pô, eu acho que se um médico souber que o cara mora longe pra caramba, ele vai pensar 2 vezes em dar alta às 4h30 da tarde. Porque a gente não vai ter como acessar o transporte, o tratamento fora de domicílio. Né? Vou colocar aqui onde ele mora. Né? Vou dizer que ele não tem ninguém na família com carro. Então, que essas informações tenham sempre, se possível, vinculação com algum encaminhamento futuro. Né? Eu imagino que isso já ajude um pouco. Maurílio, se faz sentido afirmar que a gente está tão interessado no debate de sigilo hoje, pelo acúmulo que a gente conseguiu no debate ético, eu tive esse mesmo insight me preparando para hoje. Né? Por que a gente está tão interessado? Por que bomba? Né? Acho que isso e a estrelinha para todos nós. Estrelinha, estrelinha. Porque são espaços que a gente caminhou ao longo dos últimos anos, né? De acúmulo no debate ético, em que faz com que a gente se preocupe com a qualidade e com o tipo de informação e com a exposição que a gente vai colocar aquele usuário, com a qualidade da informação, de um parecer. Então, eu acho que tem tudo a ver. Com relação ao fato, né, o Maurílio refletiu que, do ponto de vista do conteúdo do sigilo, ele tem um certo consenso. Eu acho que eu discordo um pouco. Né? Talvez tenha mais do que
o debate das questões do miúdo, com certeza. Mas eu acho que vale a pena a gente retomar a discussão do conteúdo do sigilo, porque o que eu estou entendendo aqui, gente? Eu saio daqui com esse insight. Debater sigilo é um debate, um tema privilegiado para a articulação das dimensões, para discutir o projeto ético-político, para discutir lacuna da formação, para discutir desafios do exercício profissional. Isso, por si só, vale a pena manter o debate. E, para falar, né, do que aparece na COF, eu queria pedir desculpas ao público, porque hoje eu estou na coordenação da COF. Eu tinha pedido ajudas às agentes fiscais para me orientarem quanto à minha fala. Eu ia me sentar com elas ontem, e eu não consegui fazer isso. Eu tive um problema pessoal, eu não consegui. Então, acho que o ideal seria que a gente conseguisse, enquanto COF, fazer um levantamento. Eu queria ter trazido dados, enquanto COF, do que vem chegando como sigilo, de denúncia de sigilo. Porque é no miúdo que a gente vai ver, e enquanto conjunto Cefes-CRES, que medidas normativas a gente pode pensar para facilitar o exercício profissional, já que a gente vive em condições de trabalho super precarizadas, como muito bem o Maurílio destacou. É isso, eu queria agradecer, dizer que eu aprendi muito aqui com as reflexões e convidar vocês para o nosso bolo. Bom, boa tarde, eu vou tentar ser breve. Na verdade, eu estava assistindo as exposições aqui pelo vídeo do outro lado, e, na verdade, eu pedi para falar um pouco como outsider. Eu sou professor do Instituto de Educação Física, mas me sinto muito à vontade no 9º andar, porque minha graduação foi em Educação Física e mestrado e doutorado em Antropologia Social. Então, eu me sinto meio in-between aqui, meio nessa situação liminar. E aqui nesse andar acontece sempre eventos das ciências sociais, da filosofia, do serviço social. Mas eu fiquei absolutamente impressionado, assistindo as exposições de vocês, as intervenções, com a quantidade de similaridades, de pontos em comum, que eu posso identificar tanto na educação física, de todo o debate, quanto na antropologia social. Eu não vou falar de todos, mas assim, me impressionou muito, por exemplo, a questão do estágio. Eu sou professor de estágio na educação física, e eu começo sempre dizendo, quer dizer, sugerindo que eles leiam, no convite à filosofia da Marilena Chauí, a definição de crítica. Porque assim, os caras concebem, eles vão para o estágio pensando que a ideia é falar mal dos profissionais, E a gente sabe muito bem que a atitude, como diria a Marilena Chauí, em fazer falar o silêncio, em ler o que está sendo dito ou observar o que está sendo feito e entender e situar no que não está sendo dito, aquilo sobre o qual está sendo silenciado ou aquilo que não está sendo feito. Quer dizer, saber situar o texto e o contexto, enfim, como se diz no senso comum. E eu sugiro sempre que eles façam isso, porque, a despeito disso tudo, vem aquelas atrocidades. E eu acho que tem a ver com a outra questão que eu ia falar, quer dizer, que antes disso, a questão do sigilo é muito interessante, porque na antropologia esse debate é fortíssimo, e é uma questão recortada por poder. Assim, quer dizer, eu me lembro, a gente acabou de terminar, eu participei de um projeto coletivo de pesquisa na UFRJ sobre a relação entre movimentos sociais e esfera pública, principalmente nesses últimos 10 anos, nessa abertura enfim, a literatura que diz que a gente criou mais de 10 mil conselhos, incluindo a esfera municipal, estadual e federal. Então, assim, houve uma febre participativa nesses últimos 12 anos, e a gente um pouco tentou pensar isso e fez um seminário de divulgação desses resultados. E a antropologia se debate com essa questão, pelo menos, do sigilo com relação às etnografias, o que é possível publicar na etnografia e o que é necessário que se omita, porque, enfim, esses dados estão recortados por relações de poder e isso pode ser utilizado de maneira muito trágica. E nesse seminário de divulgação, quer dizer, a despeito desse debate está desde os anos 60, pelo menos na antropologia, nesse seminário de divulgação dos resultados, que a gente divulgou amplamente, tanto para o Estado quanto para os movimentos sociais, tinha lá um rapaz disfarçado com uma camisa do MTST, que na verdade era da ABIN. Assim, enfim, quer dizer, depois de tudo que a gente viveu, com todo o processo de repressão e que continua, enfim, que se perpetua durante a ditadura militar, mas que está aí difuso, a gente se depara num seminário de cientistas sociais com uma esfera de governo que tem um pé forte nos movimentos sociais,
e os próprios movimentos sociais com um cara lá disfarçado da ABIN. Então, quer dizer, é a questão do sigilo aí, né, vazada por essas relações de poder que estão difusas. E para terminar, o que mais me impressiona, quer dizer, eu acho que tem a ver com isso tudo, né, porque a imagem que eu tenho de serviço social como um outsider, se eu fosse pensar numa imagem arquetípica, seria os movimentos de luta pelas reformas de base. Assim, a imagem que eu tenho de alguém do serviço social é de alguém que constitui, eu quero terminar falando dessa relação, da dificuldade da mediação entre teoria e prática, é de alguém que constitui a teoria no bojo mesmo da prática, né? Assim, ou seja, dialogando lá na ponta, quer dizer, toda aquela literatura da América Latina que não é vista como antropologia pelos países, né? A pesquisa participante latino-americana, enfim, que incluía o Paulo Freire, o Carlos Rodrigues Brandão, isso não é visto como antropologia pelos países centrais da antropologia, né? Mas essa teoria se constituiu no bojo de um diálogo muito prático, inclusive o meu orientador, Zé Sérgio Leite Lopes, ele tem um artigo lá sobre a condução do trabalhador, questão de mobilidade urbana na década de 80, que é assinado por uma empregada doméstica, por ele, pela esposa que é socióloga, por um trabalhador da construção civil, e esse relatório foi produzido dialogicamente. É um pouco a imagem que eu tenho da pessoa, do trabalhador do serviço social. E essa separação entre teoria e prática para a gente é muito forte. Assim, a gente tem uma dificuldade imensa de mediar, e no nosso caso, eu acho que tem uma razão. No caso da educação, não vou nem falar da educação física, no caso das licenciaturas, eu acho que tem duas razões. Uma é epistemológica. O Paulo Freire escreveu aquele livro Cartas à Guiné-Bissau, em que ele propõe que o método de compreensão de um determinado grupo, né, de um modo de vida de um determinado grupo, seja codificado. Ele fotografava, ele filmava, ele fazia dramatização para que os próprios envolvidos no processo de aprendizagem objetivassem o seu modo de vida e dialogassem sobre esse modo de vida. E só a partir daí a teoria, enfim, a matemática, as ciências sociais, a história, etc., seriam investidas nos fatos, que é uma definição, inclusive, da antropologia. A antropologia deveria ser a teoria investida nos fatos. E nesse livro, Cartas à Guiné-Bissau, ele propõe que esse método, lá para o Ministério de Guiné-Bissau, seja adotado não apenas, como todo mundo imagina, quer dizer, ele é visto como um cientista social nos outros países, e aqui é visto como um educador menor, e tal, embora fosse amigo do Darcy Ribeiro, do Celso Furtado, etc. Ele propõe que isso seja adotado não só para a alfabetização, mas da alfabetização à pós-graduação. Quer dizer, o método de teorizar a partir do primeiro momento fundamental de objetivação da prática, né? E eu sei por que isso não acontece nas licenciaturas. Isso não acontece, né, porque, em primeiro lugar, porque esse modelo foi concebido como uma metodologia menor, porque lança a mão, por exemplo, de material audiovisual, enfim, alguma coisa que é menor, que está no nível técnico instrumental. E por uma questão de forma. Para terminar, né, eu acho que não é à toa que a universidade beira a bestialidade, né? No modelo de educação, né, os colegas de educação, às vezes, são muito injustos, do meu ponto de vista, com o Skinner. Porque o Skinner, a escola se propõe a demonstrar para o aluno que o conhecimento é uma atividade humana prazerosa, e, no entanto, faz o inverso, né? O Skinner demonstrou muito claramente que, se você quer ensinar um rato a fugir de uma gaiola, você não pode dar um choque nele toda vez que ele tenta abrir a porta da gaiola. Se você faz isso, com o tempo, você pode abrir a porta que ele se resignou com a prisão. E, no entanto, a escola faz exatamente o contrário, né? Na medida em que ela criminaliza, sobretudo, os alunos pobres, né? Criminaliza os bairros pobres e criminaliza os alunos pobres que estudam nesses bairros. Não é por acaso que todo, enfim, aquele aparato de enquadramento, né, de docilização do corpo, que o Foucault descreveu muito bem, é a tônica nas escolas de pobres, as escolas para pobres, né? E não é de estranhar que uma sociedade inteira vai sair odiando tudo que diz respeito à teoria. É por isso que a teoria, nas licenciaturas principalmente, está separada. Quer dizer, é evidente que o cara vai sair odiando matemática, história, enfim, está num lugar punitivo, está no cárcere, como dizia o Foucault. Isso tudo para dizer, a minha pergunta é por quê? Quer dizer, esse modelo que eu concebi exatamente o serviço social como talvez um ponto de fuga, uma ilha na universidade com o pé nos movimentos sociais, nos bairros pobres, quer dizer, a sua fala sobre o servidor social na Prefeitura do Paz, para mim, foi assim, deu um nó na minha cabeça, como você falou, com relação à literatura, assim, porque, de fato, me parecia que era uma cunha colocada nesse sistema do capitalismo, que foi falado aqui muito bem, e que tem capitalismo no mundo todo, mas aqui no Brasil é selvagem, né? Aqui a coisa é muito pior. Então, enfim, a pergunta é essa. Quase boa noite já, né? Eu sou Jefferson, assessor do CRES e professor aqui da UERJ. A Conceição, na mesa anterior, ela chama a atenção da gente do peso que o positivismo tem
na forma como a gente aprendeu a organizar o nosso pensamento. E a minha impressão, quando o Mavi fala da universidade que a gente hoje está vivenciando, né, nós somos herdeiros dessa forma de pensar. E isso me incomoda muito, porque, assim, por mais que a gente pense e afirme pensar os diversos fenômenos, né, na perspectiva da totalidade, constantemente, em vários debates, a gente repete algumas dicotomizações. Então, é muito costumeiro a gente falar em diferenças em teoria e prática. Eu sei que, acho que a mesa não está falando disso, né, quando ela fala das 3 dimensões do exercício profissional, né, mas na categoria, isso às vezes é entendido como questões dicotomizadas, então você ou prioriza né, o que você vai aprender na universidade, as reflexões teóricas, ou você vai priorizar a técnica ou o instrumental que você vai utilizar. No campo dos direitos humanos, que é o que eu pesquiso, né? Então tem lá, não, porque os direitos sociais estão acima dos direitos civis, que estão acima dos direitos políticos. A gente vai criando lógicas de criar caixinhas em todas as áreas do conhecimento e hierarquizando os fenômenos sociais de uma forma que a gente não percebe que isso nega a perspectiva de análise de totalidade nos fenômenos. O Immanuel Wallerstein, num livrinho que ele tem, ele chama O Universalismo Europeu, a Retórica do Poder, tem um capítulo, né, onde ele vai falar do universalismo científico e vai denunciar, né, indo lá na universidade, desde o tempo medieval até hoje, o quanto que esse processo é servil ao capitalismo e que a gente reproduz. Então, a minha dificuldade para entrar no tema que parece que polarizou um pouco os debates aqui é um pouco essa também, porque, assim, eu tendo a concordar com a Mavi, né, e acho que a Vanessa também concordou, que, assim, não há como ter uma prática qualificada, mas nem uma pequena entrevista, nem a forma como a gente vai receber alguém em qualquer instituição, em qualquer política que a gente estiver atuando. Se essa atuação não estiver profundamente iluminada pelo debate teórico, pela compreensão de que sociedade a gente está atuando e qual que é o papel que a nossa profissão cumpre nessa história. Né? Tem insistido exatamente nisso que ela tem dito. Quem acha que, para os alunos, né? Quem acha que vai ser contratado pelas empresas para fazer o projeto ético-político se materializar, que é outra coisa que está muito nas preocupações, não faça serviço social, porque vai se decepcionar no primeiro dia, em qualquer instituição que nos contratar. Eu estou fazendo esse preâmbulo um pouco longo para falar do seguinte. A minha impressão, e é um dos exemplos que eu uso muito em sala de aula, né, e nos debates que eu tenho sido convidado também a fazer, tanto sobre direitos humanos ou sobre exercício profissional, que o exemplo que eu uso para mostrar como essas coisas não são dicotômicas, elas são as mesmas, é a tal da teleologia. Veja, não tem um momento na nossa vida que a gente não use a teleologia. Teleologia não é um conceito abstrato. Se hoje chover e cair uma tempestade aqui, todos nós vamos ficar pensando como é que a gente chega em casa, porque essa área, né, da cidade, ela inunda de tal forma que a gente vai ter que ter objetivos a cumprir no nosso retorno para casa e vamos ter que pensar alternativas para isso. No cotidiano profissional é assim. A gente pensa isso no cotidiano da nossa vida. E quando a gente dicotomiza teleologia de outros aspectos, eu acho que é um problema. E aqui eu chego a pergunta para as duas, porque diz respeito a uma coisa que vocês tocaram, né, e que eu acho que tem se transformado num novo tabu no serviço social e na esquerda, que é a história das metas. Aqui eu vou me referir também a um livrinho, um texto maravilhoso de 4 páginas do Leandro Konder, onde ele fala que as palavras elas também não estão desprovidas de conteúdo de classe. É um artigo que chama As Palavras e as Lutas de Classe. É brilhante, 5 páginas, fácil, tenho usado para todas as disciplinas que eu posso, né, para dialogar com os estudantes sobre isso. Vejam, meta, na perspectiva do capital, a gente tem que fazer todas as críticas que a gente tem feito. Agora, Estado, serviço público, serviço com qualidade, escolha de instrumentos de atuação. Se a gente não estabelece meta para a atuação profissional, a gente não consegue fazer nenhum cumprimento. E, para mim, o que está esvaziado aqui? A gente fica discutindo a crítica à meta, como se ela fosse o problema, e a gente esquece do que, para mim, é o central. Quem é que define a meta da nossa atuação profissional? Os usuários estão fora desse debate. Porque a gente, inclusive, se nega a se perguntar, de novo, ao que a nossa profissão serve nessa sociedade.
Então, para mim, o problema não está na meta. O problema, para mim, está se a meta vem de quem me empregou, porque ele tem uma outra sociedade na cabeça. Agora, se a meta vem da população, né, a qual eu tenho que dar respostas para suas demandas, pelo menos se eu atuar segundo o acúmulo mais recente do serviço social, a meta não é problema. A meta é caminho de atuação profissional. Então, acho que a gente tem que parar de alimentar esse trauma que está crescendo entre a gente, na esquerda, no movimento sindical, com esse termo da meta, e disputar o sentido. O sentido. Não há atuação profissional, não há vida sem teleologia, sem objetivo, inclusive para a gente saber como atuar e como buscar a tal da utopia, né? Que é o não lugar que um dia a gente ainda vai chegar a alcançar. Tá, boa tarde, eu sou a Marenilce, agente fiscal do CRES. E aí, como Vanessa tocou aqui na questão das demandas que chegam ao CRES sobre o sigilo, e ela não tinha o material, a gente realmente não conversou, mas eu, por acaso, estou com o material em mãos, então vou compartilhar um pouco com vocês. Né, no ano passado, 2014, né, um grupo de agentes fiscais aqui da COF, nós decidimos parar para analisar um pouco das demandas que chegam na COF para apresentar no encontro de pesquisadores de serviço social. Né? Então, nós pegamos como recorte o ano de 2013 e fizemos uma análise das demandas que chegaram através dos atendimentos no plantão. Tá? Isso é importante ressaltar, porque as questões analisadas não foram coletadas em todas as dimensões de atuação dos agentes fiscais, nem da COF, né? Que é muito maior do que os atendimentos em plantão, mas foi a partir de uma sistematização que nós possuímos. Né? E as demandas relacionadas às questões do sigilo profissional representaram 11,8% de todas as questões levantadas no atendimento daquele ano. Né? Essas questões foram ainda... É importante informar que, das questões apresentadas, faz diversas, né? Todas as questões possíveis que vocês imaginam, né? Chegam lá na COF, e aí nós fizemos um recorte, né? Nós procuramos estar aproximando aquelas questões e separamos em 4 grupos, para poder analisar melhor e apresentar nesse encontro, e uma delas foi o sigilo profissional, e do qual, né, ainda assim a gente dividiu, né, um pouco, mas é sigilo, que tipo de sigilo? Né? Porque o sigilo está, como já foi falado desde ontem, em todas as dimensões da nossa prática. Né? Então, nesse momento de estudo, nós fizemos a separação da relação do sigilo com a atuação conjunta. Né? Muito também se falou do parecer conjunto, da resolução do parecer conjunto. Então, muitas das dúvidas relacionadas ao sigilo vinham dessa questão, o que revelar, né, no meu trabalho conjunto, o que revelar nos meus instrumentos que eu compartilho com os outros profissionais no trabalho interdisciplinar, que também já foi falado aqui, naquele prontuário que é compartilhado com outros profissionais. Com relação à lacração do material técnico, né, que tem tudo a ver, né, não sei quem conhece, outra das resoluções do conjunto Cresce de respeito à lacração do material técnico, e se a gente não tem o material técnico do serviço social separado daquele material que é o prontuário único do usuário, o conjunto não tem nem como lacrar esse material e preservar o sigilo. Então, essa é uma das questões também que chegaram até a COF, tanto para solicitação de lacração desse material, quanto a dúvidas mesmo, o que lacrar, né, qual o procedimento, enfim. E a outra foi na atuação como testemunha, né, como é a relação do sigilo com a atuação do profissional em testemunha. Então, esse material está disponível, né, na publicação do encontro, quem tiver interesse. E aí eu queria aproveitar e colocar uma experiência também minha antes do meu trabalho como agente fiscal, né, na minha experiência quanto supervisora de campo, que eu tive estagiários durante um longo período do meu trabalho, e foi muito para suprir, inclusive, essa carência de uma equipe. Né, eu era a única assistente social e sentia essa necessidade de compartilhar nas questões, né, do meu cotidiano, especificamente, é a forma que eu encontrei, além das outras dimensões de ser supervisora de campo, que traz a questão da aproximação com a universidade, da capacitação continuada, da reflexão, enfim. Uma das questões também era a necessidade de compartilhar, né, as minhas questões específicas com alguém
com par, e o estagiário era uma pessoa que eu achei interessante. E aí não era difícil, Vanessa, essa questão do que, na teoria uma coisa, a prática é outra. Inclusive, meus estagiários, não só, mas grande parte vieram de boas universidades. E essa questão chegava até meus ouvidos e doía. Né? E aí eu fazia... A minha intervenção era muito próxima da sua. Né? A gente chegava, peraí, como assim? Vamos pegar essa situação real, esse caso, né, estudo de caso, vamos resgatar o que você tem visto na universidade, da tua formação até hoje. Você tem certeza que essa questão aqui não está relacionada ao que você está estudando? A toda a teoria que você tem vendo, né, está estudando? E aí a gente procurava produzir um relatório sempre embasado também à luz dessa teoria. Então, acho que é uma experiência interessante que, quando você falou, me lembrou também. Eu não poderia, mesmo coordenando a mesa, não poderia aqui deixar de falar, porque eu me senti provocada pela Mavi, porque quando fala de prefeitura, o monstro que tem dentro de mim sobe, entendeu? Então, eu não posso deixar de falar, porque eu sou assistente social da Prefeitura do Rio, e para mim, quando toca nesse assunto, realmente me deixa bem angustiada, porque recentemente eu estou acompanhando uma família que vive naquela casa daquela música, não tem teto, não tem nada, exatamente isso, a casa não tem nada, não tem nem teto, não tem janela, não tem porta, não tem nada, né? Família com transtorno mental, 3 pessoas com transtorno mental que com muita dificuldade conseguem dizer que não sustentam mais aquela situação, que não tem o que comer mesmo, que não tem absolutamente nada. E quando a gente vai discutir com a assistência, né, com a colega da assistência, a situação, o que a gente ouve é que, simplesmente, nenhum abrigo da prefeitura tem condição de abrigar essa família, e pessoa nenhuma, porque, simplesmente, todos os abrigos ocorrem violações de direitos humanos, à torta e à direito, inclusive estupros lá dentro, e que não tem condição de dar um parecer para a justiça para indicar um abrigo para qualquer pessoa. E aí, assim, eu me pergunto, né, onde está a ética profissional? Quer dizer, a informação sigilosa, nesse caso, é não denunciar as ações de violação de direitos humanos que estão acontecendo na nossa cidade do Rio de Janeiro. Porque a política do medo, ela dominou a categoria. Isso me preocupa. E é um desafio para mim, enquanto assistente social da Prefeitura do Rio de Janeiro, está ocupando o cargo de presidência da Comissão Permanente de Ética do CRES. Então, assim, eu estou falando isso porque realmente é um desabafo, né, porque eu quero fazer um convite à categoria, porque a gente tem força. A gente tem força para denunciar. A gente não tem que ficar com medo porque a gente vai parar na PQP, não, gente. Sabe? A gente está aqui para isso, para lutar. Então, é só um desabafo aí para a gente fazer um fechamento da mesa. Tá? Bem, eu aqui vou fazer comentários muito tangenciais ao que apareceu, né? Vou começar pelo que diz o Jefferson com relação às metas. É óbvio que, mesmo considerando a degradação da formação na universidade pública também, que, na verdade, as respostas do capital para a sua crise, que violam direitos, restringem direitos, aumenta a exploração, degrada as condições de trabalho, isso está como um panorama geral. E as metas de produtividade adentrando o setor público. Agora, é óbvio que, no serviço público, os servidores, docentes, e aí todos os que compõem esse campo do serviço público, têm muito mais autonomia para, na relação com o usuário, disputar um outro sentido da meta. E eu acho que aí tem um nó no movimento sindical docente. Por exemplo, é muito difícil o movimento sindical docente construir um outro parâmetro de avaliação das universidades. Mas criticar o MEC dos seus parâmetros de avaliação está na língua de todo mundo.
A gente tem que caminhar nesse sentido. Porque romper com essa universidade que está no horizonte da bestialidade significa, em última instância, abraçar a bandeira da avaliação. Não é isso? Quer dizer, eu avalio os alunos. Eu posso até fazer mau uso da OTP para avaliar o supervisor e me opor a ele. Mas eu não posso ser avaliado. É isso? Em última instância? O MEC não me avalia, ninguém me avalia. Eu fecho a porta e falo só abobrinha. Curioso isso, né? Então, assim, o movimento docente se volta muito mais para se opor aos parâmetros colocados pelo MEC, aí eu estou dizendo, uma pequena fração do serviço público, sem disputar a direção desses parâmetros, e podendo ter muito mais possibilidade de jogar na mobilização e organização da população usuária. E, assim, eu queria só aqui puxar o comentário que ela fez do desabafo e emendar com que o nosso amigo da educação física trouxe. Eu acho que o sigilo não é uma questão maior, porque, em geral, ou a categoria recua. Olha, a categoria está bastante recuada. Grande parte dos assistentes sociais que estão na Prefeitura do Rio de Janeiro, na área da assistência, foram formados pela UFRJ. E era incrível como é que os alunos recém-formados, os ex-alunos, os recém-formados, os atuais assistentes sociais, era naquele período que eu estava na direção do CRES, junto com a Hilda, saindo embates sistemáticos com a Prefeitura do Rio. E os assistentes sociais diziam, porque eu sou probatorista, eu não posso nem participar de evento do CRES. Ora, o probatorista tem seus direitos. Agora, eu fico imaginando como esse assistente social, que não tem clareza dos direitos trabalhistas dele, orienta o seu usuário numa direção de direitos. É complicado. Se o cara acha que, na verdade, ele vende sua força de trabalho, não vende sua força de trabalho, ele vende sua alma, é óbvio, se torna sigiloso, algo que deveria ser um dever, que é a denúncia da violação, não é no campo do sigilo. Talvez explique um pouco isso, lá juntando a questão da meta do sigilo e o que um amigo da educação física aqui trouxe. Sigiloso para quem? É isso que a gente tem que pensar. Meta para quem? E essa visão do serviço social que ele, acho que bem pintou no nascimento do projeto. Me lembra a reforma de base, um movimento de massa inédito que trouxe pautas de mudanças estruturais no país, muito pouco compreendido pela esquerda. E as figuras políticas que ali estavam, como João Goulart, como Brizola, com todos os limites. Esse momento especial da luta de classes no Brasil incidiu o início da crítica no serviço social brasileiro através do DC, que a Safira Bezerra Raman chama de heterodoxo. Veio o golpe, o sufocou. Isso foi marginal, possível ainda da ditadura, mas marginal por conta da ditadura, através de BH. A primeira experiência crítica, no tempo mais duro da ditadura, se deu na Católica de Minas Gerais. É o que eu digo para a juventude, que tem medo de colocar a cabeça ao sol. Foi na Católica de Minas Gerais. Era marginal aquele período. Cresceu, e cresceu na ascensão das forças democrático-populares, na luta pela democracia, na luta da resistência à ditadura, que depois emendou com a luta pelos direitos sociais da Constituinte. Hoje, a base social de sustentação do projeto ético-político, no cenário, é outra. Olha o movimento operário, olha a própria esquerda, o movimento sindical. Nós temos que ter compreensão acerca disso, senão a gente tende a tratar e a reduzir tudo. É teoria e prática, é instrumental, quando é histórico, é histórico. Isso tem que nos implicar em luta política, em organização, em mobilização, né? Em articulação com sujeitos que vão para além de nós, sujeitos que têm afinidade, tal como
um amigo ali apontou, na educação física, e penso que o Cefes daria uma ótima contribuição de pensar o sigilo nos moldes desse o estudo social, em perícias, laudos e pareceres técnicos. Por quê? Porque as pessoas querem discutir o seu dilema ético na perspectiva da totalidade. O que é a questão do sigilo, que é tratar ou não, dar visibilidade ou não a uma informação que pode atingir a família, mas protege o usuário? Ou impacta na vida do usuário, porque nós invadimos, nós devassamos a vida do usuário? É isso? Em uma brochura que tratasse na perspectiva da totalidade, né? Seus aspectos teórico-metodológicos, daquela demanda que chega, seus aspectos interventivos, a escolha de onde registrar, né? Suas dimensões ético-políticas. Acho que pensar um pouco isso. Isso foi possível a partir da discussão de instrumental. Eu dizia aqui, eu acho que o acento tem que estar na dimensão teórica. Mas, olha, eu utilizei um exemplo do Cefes que fala dos instrumentais. E disse mais, eu acho que aqui o Cefes tem uma condução que é compatível aqui com o que eu estou enxergando. Eu posso estar equivocada, mas me parece que é isso, né? Então, é possível, e tal como o Corrigan e o Leonard, esses dois sujeitos que ajudaram o serviço social em inglês a ser um pouco mais marxista, a ser um pouco mais crítico, partem de situações concretas. E interessantíssimo, atender ou não um chamado da vara de família, que, em última instância, né, lida com a delinquência, mas numa situação específica em que o menino pode ir para a escola. Atender uma situação de uma mulher sozinha que já teve muitas relações afetivas e sempre padece de uma fragilidade nas relações afetivas, de condições desumanas de vida. É um emergencial. Mas, mais do que isso, é discutir com ela também o quanto ela se põe na relação com o outro como um objeto. Olha que interessante. Isso discutindo Estado, classes, discutindo a sociedade burguesa, discutindo o serviço social, discutindo as políticas sociais. Não é muito interessante? Acho que isso nos anima, lá na busca da utopia, nos colocando o dedo na ferida. Eu acho que talvez o Cefes pudesse pensar, eu sei que isso é difícil pra caramba, uma brochura ou algum tipo de levantamento pelos CREs, que pudesse dar a exata dimensão do problema do sigilo. Sigilo para quem? Sigilo para quê? Né? Que instrumentos? E por aí vai. Bom, então, vou começar aqui pela ordem, né? Dialogando lá com o nosso colega da educação física. Eu acho que quando o Jefferson, começou a indagação dele, para mim ele já começou respondendo um pouco, porque, pelo que eu entendi, você perguntou como é que o serviço social, que eu tinha uma imagem, né, de ser assim o paraíso na terra das profissões, uma profissão crítica, militante, também tem essa dificuldade de relacionar teoria e prática, né, que a gente ficou aqui debatendo a tarde inteira. Eu respondo como o Jefferson começou a falar, né? Na verdade, a sociedade, a gente é formado a partir dessa razão instrumental, né? Com essa perspectiva positivista de raciocinar. Nós somos, desde pequenos, tosados, né? Pelas professoras, pela mídia, a desenvolver a nossa capacidade crítica e criativa. Então, na verdade, a gente é socializado para reproduzir, e não para criticar, e não para pensar, e não para criar. Então, é essa lógica positivista, conservadora, reiterativa, que rege a todos nós. Então, não seria diferente no serviço social, infelizmente. Acho que a diferença é que a gente tenta, nos espaços como esse, refletir e caminhar. E eu acho que a gente caminha. Sou muito otimista nesse sentido, né? A utopia está lá, a gente está caminhando. Para mim, isso aqui é um passo. Essa tarde aqui é um passo, né?
E o que o Jefferson coloca, concordo plenamente com todas as reflexões, né, do Jefferson, que eu acho que, na verdade, talvez a gente não tenha colocado aqui, mas tanto eu quanto Mavi, acho que eu posso falar por ela, a gente compartilha de que é a totalidade como categoria central para analisar as relações sociais, a sociedade, o exercício profissional, que está no horizonte, que deve estar no horizonte. E se a gente lança a mão dessa categoria rica e central, isso facilita, né, na compreensão das conexões entre essas dimensões, que não são dimensões apartadas em momento nenhum, são dimensões que estão divididas do ponto de vista didático, do ponto de vista da reflexão, mas em que em momento nenhum a gente considera separadas, né, dessa totalidade. E a meta é isso que a Mavi coloca e o que o Jefferson coloca. E, sobretudo, o que a Mavi colocou. Né? Eu acho que a gente só se contrapõe a uma meta capitalista mostrando números consistentes e contundentes que interessem a população usuária, que interessem na direção do nosso projeto ético-político. Né? Então, não é não fazer meta, recusar-se a fazer meta, que vai mostrar ao que a gente veio. A gente mostra qual a funcionalidade da nossa profissão, apresentando dados consistentes, bem sistematizados. Né? É óbvio que não vai ser o que o capitalismo e o que o PAS vai querer, mas que a gente não vai, sem dúvida nenhuma, não vai estar exposto, né, a uma crítica de que somos desqualificados, de que somos incapazes e incompetentes na produção de metas. Esse risco a gente não corre. Né? E também, para finalizar, dizer que eu fiquei muito emocionada com a fala da Cris. Eu acho que foi uma boa fala no sentido de que a gente está recuado, né? Eu acho que a categoria está recuada, mas nós não somos uma ilha. Né? Acho que a sociedade está recuada, porque a gente está vivendo um momento crítico, né, da crise do capital, e que a alienação, a despolitização, a individualização são instrumentos utilizados pelo capitalismo e que nos atingem. Né? Mas, e dizer que é importante chamar a atenção da categoria nesses momentos. Mas acho que a gente está aqui para isso. Né? À toa que até essa hora de uma sexta-feira, estamos todos aqui esperando a hora do bolo. Então, é isso, gente. Boa noite para todos. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a professora Mavi e a professora Vanessa, as assistentes sociais, né, que estão aqui conosco, que puderam aqui contribuir muito para o debate. Queria dizer para vocês que isso aqui é um preparatório já para o seminário nacional de sigilo profissional que vai ser realizado em 2016 em Cuiabá. Esse seminário ele foi aprovado no último encontro Cefes-CRES, né? E aí a gente já fez esse seminário aqui mesmo como preparatório para esse seminário nacional. Queria agradecer também, aproveitar para agradecer a comissão organizadora, né, do mês de maio, agradecer aos funcionários do CRES, né, funcionários que se dedicaram e que são compromissados e que são solidários também, né, com a gente. Então é isso, gente. Agora vamos passar para o bolo e vamos comemorar juntos.